Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, no seminário de hoje nós vamos estudar modelos animais de isquemia cerebral e nós vamos estudar também o papel do VEGF neste modelo. É um artigo bem interessante porque ele explora como diferentes concentrações do VEGF e como é que a modulação desse fator de crescimento de vasos pode alterar as consequências da isquemia cerebral no cérebro. Na apresentação de hoje nós vamos ter o Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Tá pronta a apresentação? Tá tudo feito. Então vamos lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Lemes Marques, sou orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto e no Journal de hoje eu trouxe para a gente discutir um pouquinho um artigo que tem como nome o heparan-sulfato, que se liga ao fator de crescimento vascular endotelial 165, promove a recuperação funcional da isquemia cerebral. É um título um pouco grande, mas essencialmente a gente vai debater um pouquinho sobre o papel dessa molécula, desse fator de crescimento, sobre o processo de angiogênese na isquemia cerebral. Esse artigo foi publicado na revista Stroke, uma revista muito importante para essa área de pesquisa em isquemia cerebral, de impacto 7,2. O grupo de pesquisa, falando aqui especificamente sobre o a primeira autora, na verdade, e o último autor, ambos são da Universidade de Singapura. O professor orientador aqui trabalha há mais de 20 anos com essas moléculas de heparan-sulfato e com a importância dela em diversas sinalizações diferentes, tanto sinalizações relacionadas com fatores de crescimento, quanto também com outros tipos de sinalizações celulares importantes para diversas patologias. E a primeira autora trabalha com farmacologia, neurofarmacologia, tem diversos artigos trabalhados com isquemia cerebral. Para começar falando sobre isso, é muito importante deixar claro que um ponto muito importante da patologia da isquemia cerebral é a excitotoxicidade mediada por glutamato. Essencialmente, a isquemia cerebral acontece quando você tem a diminuição do fluxo sanguíneo, que pode acontecer por diversas causas diferentes, mas em geral está relacionada com a interrupção, por exemplo, com a formação de um trombo ou com a própria... enfim, exige a isquemia cerebral, existe a parada de fluxo sanguíneo porque alguma artéria do cérebro está com problemas de irrigação. Essa isquemia faz com que haja uma diminuição do aporte de oxigênio e de glicose para o cérebro, para diversas partes diferentes do cérebro. Essa diminuição de oxigênio e de glicose faz com que haja uma diminuição da produção energética e de todo o metabolismo energético das diferentes células do sistema nervoso central. E o principal foco, a principal célula que é responsável pelos déficits, tanto cognitivos quanto déficits motores relacionados com a isquemia cerebral, é o neurônio. Então, aqui na imagem a gente consegue mostrar aqui que a isquemia promove a diminuição da produção de energia. Isso faz com que haja, entre outras coisas, um dano mitocondrial que promove o aumento da geração de radicais livres de oxigênio. Esses radicais livres de oxigênio conseguem ativar diversas cascatas de sinalizações que levam a um estresse oxidativo, uma lipperoxidação, ou seja, a um dano na membrana plasmática. Para além disso, também pode ter dano genético, né, dano no núcleo da célula. Isso pode fazer com que aconteça a quebra do citoesqueleto e, consequentemente, ativar as vias de apoptose e as vias de necrose celular. Outro ponto muito importante que está relacionado com esse estímulo que acontece com esse processo de excitotoxicidade mediada por glutamato é a hiperativação de receptor de NMDA, o principal receptor aqui glutamatérgico. Essa hiperativação acontece por conta do desbalanço, da falha de algumas bombas iônicas
por conta da diminuição da produção energética, essas bombas aqui trabalham com ATP. Quando você tem essa falha, você promove um desbalanço hidroeletrolítico, né, um desbalanço elétrico nessas membranas, fazendo com que os receptores, os neurotransmissores sejam liberados excessivamente, e isso faz com que todos esses receptores se ativem de forma demasiada. Isso faz com que haja uma entrada excessiva de cálcio e sódio na célula, e esse cálcio ativa vias intracelulares que estão responsáveis pela excitotoxicidade. Ou seja, a entrada excessiva de cálcio, mediada pelo receptor NMDA, promove a morte celular. Além disso, a gente também tem os processos inflamatórios com a infiltração leucocitária, que acontece principalmente por conta do afrouxamento da barreira hematocefálica que acontece durante o processo isquêmico. Isso tudo é muito importante a gente deixar claro, porque o foco do trabalho vai ser exatamente sobre a forma como esse processo isquêmico aqui resulta em um processo de recuperação tecidual mediante a liberação do fator de crescimento vascular endotelial que promove a angiogênese. Então, como eu já estou falando, né, a sinalização de VEGF é muito importante para a produção desse fenômeno de angiogênese e o fenômeno de reparo tecidual pós-isquemia. É legal a gente analisar que o processo de angiogênese ele é muito importante para não somente aumentar o fluxo sanguíneo para uma área que está com prejuízo de fluxo sanguíneo, como também para guiar a produção de novos neurônios. Existem diversos estudos mostrando que a neurogênese pós-isquemia acontece também em face desse processo angiogênico. Os dois são importantes para que haja esse reparo tecidual. Quando acontece o processo isquêmico, a área de necrose, a área que a gente chama de peri-infarto, consegue ter uma produção, em resposta a esse processo isquêmico, de VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial. Esse VEGF, ele consegue ativar receptores distintos, são os receptores VEGF-R1 e o VEGF-R2, que são fatores de crescimento que estão relacionados com a ativação de tirosinas quinases e estão distribuídos em células diferentes do sistema nervoso central. O VEGF-R2, que é o foco do nosso do trabalho aqui apresentado, ele tem uma sinalização muito importante para o astrócito e para as células endoteliais. Lembrando que as células endoteliais são as células da parte mais interna dos vasos e são responsáveis pela manutenção da vasodilatação, vasoconstrição e também, por conta dessa atividade de VEGF, da produção da vasculogênese e a angiogênese, com esses processos aqui representados, que é o sprouting, né, que seria como se fosse o brotamento, e o alargamento capilar. Aqui, essa imagem aqui consegue mostrar para a gente como a oclusão de um vaso aqui consegue aumentar a produção de VEGF por conta desse fator de transcrição, que é o HIF. Esse VEGF consegue fazer com que haja um redirecionamento do fluxo sanguíneo e promove, através dessa atividade de VEGF sobre células endoteliais aqui, a formação de novos vasos. A sinalização celular de VEGF-R é dependente de diversas vias intracelulares diferentes, todas elas relacionadas com a atividade de tirosina quinase. Então, a gente tem, por exemplo, a atividade de RAS, RAF, MEK e MAP quinase, que promovem a expressão gênica de diversos genes diferentes que, por fim, vão mediar a proliferação das células endoteliais e, por último, a angiogênese. Mas também existe uma outra via muito importante que dá uma característica um pouco ambígua para a ativação de VEGF, que é a via de IP3. Essa via de IP3 aqui promove o aumento de cálcio intracelular, principalmente por conta da atividade dos receptores de IP3 nos retículos sarcoplasmáticos e, enfim, nos retículos endoplasmáticos, que, por sua vez, aumenta a atividade da oxidonitrossintase endotelial, que promove a vasopermeabilidade. Essa vasopermeabilidade, ela é importante para a angiogênese, mas ao mesmo tempo é um fator que é muito importante para o processo inflamatório que acontece na isquemia cerebral.
isso faz com que a sinalização de VEGF pode ter dois rumos diferentes. Ela pode ser benéfica para o reparo tecidual com a promoção da angiogênese, mas ao mesmo tempo o aumento dessa vasopermeabilidade faz com que haja um afrouxamento da barreira hematocefálica, e esse afrouxamento promove um aumento do fluxo de células inflamatórias para o sistema nervoso central. E falando um pouco mais sobre a hipótese do trabalho, eles mostram que em condições normais a sinalização de VEGF está atrelada a essas glicoproteínas que são heparansulfatos. Então você tem basicamente o proteoglicano com o heparansulfato mostrado aqui de verde e o heparansulfato que fazem uma mediação, uma interação tanto com os receptores VEGF-R2 quanto com o próprio VEGF, potencializando a atividade de VEGF sobre o receptor VEGF-R2. Isso em condições normais. Então aqui a gente tem a atividade de ERK1/2, AKT, que promove angiogênese e neurogênese. Numa condição isquêmica, você tem uma diminuição, uma depressão desses proteoglicanos de heparansulfato. Isso faz com que o VEGF produzido não consiga ter uma atividade sobre VEGF-R2, ter uma diminuição da sinalização desse receptor, uma diminuição da angiogênese e neurogênese, obviamente, assim, isso durante o processo isquêmico em si. E o que eles postulam como hipótese de trabalho é que se você suplementar com heparansulfato, aqui especificamente o heparansulfato a variação 7, que tem uma afinidade maior pelo VEGF, isso faz com que haja uma restauração da sinalização de VEGF-R2, que vai fazer com que o estado da condição normal aqui de atividade desse receptor volte aos níveis normais e promova angiogênese e neurogênese. Isso está relacionado tanto em células endoteliais quanto em células progenitoras neurais, mostrando que essa suplementação com esse heparansulfato que tem uma afinidade pelo VEGF pode modular tanto a angiogênese quanto a neurogênese. Esse aqui é o Graphical Abstract do trabalho e a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora da metodologia. Então, um dos primeiros métodos que eles utilizam foi a purificação do heparansulfato, né, que se liga a esse VEGF-165. Esse VEGF-165 é simplesmente o VEGF mais capaz de se ligar ao receptor VEGF-R2 e a marcação fluorescente. Eles fizeram um isolado desse HS7. Toda vez que eu falar HS7 daqui para frente, estou falando sobre esse heparansulfato ligante de VEGF. Eles isolaram de mucosa suína bruta e em estudos de marcação para poder ver se esse HS7 está se ligando às células endoteliais, eles fizeram uma comarcação com esse anticorpo fluorescente que é o Alexa-Fluor. Aqui está a molécula química de heparansulfato. Eles fizeram também um dos outros métodos, eles fizeram as células progenitoras neurais primárias de ratos e células RBE4. As células progenitoras neurais primárias são células que são importantes para o estudo de neurogênese. São primárias porque são obtidas, como aqui está falando, do tecido embrionário de fetos de 14 a 15 dias. Eles pegam a eminência ganglionar lateral e o cérebro médio, secado de ratos e Sprague-Dale, e eles fazem a suplementação com meios comuns de crescimento celular. Além disso, eles também utilizaram células da linha 4 de endoteliais do cérebro de ratos, aqui que eu vou começar a chamar de RBE4, para poder analisar as diferenças da sinalização desse fator de crescimento nas células endoteliais. Então, para deixar claro, eles utilizaram dois tipos de células. Essa célula aqui primária é para poder analisar o impacto na neurogênese e essas células RBE4 o impacto sobre a angiogênese. Essas aqui são células que mimetizam células endoteliais. Eles fizeram imunocitoquímica. Aqui está descrito de forma breve como que é o protocolo de imunocitoquímica. Então, você pega, aqui você tem a cultura celular, promove o lisado dessa cultura celular,
adicionam um anticorpo primário para poder analisar a proteína de interesse, depois um secundário conjugado com algum grupo de marcação, isso pode ser uma peroxidase ou um grupo fluorescente. Isso faz com que você tenha a capacidade de analisar diferentes proteínas, diferentes expressões de proteínas nas células cultivadas. Eles fizeram diversas marcações, algumas não vão ser apresentadas aqui porque são dados de material suplementar, e esses dados de material suplementar, alguns não foram analisados estatisticamente, mas as marcações aqui feitas foram CD31, uma marcação específica para endotélio, o fator de von Willebrand, que também é para endotélio, algumas proteínas relacionadas com as junções endoteliais que tem nos vasos, por exemplo, a VE-caderina, NIU-N para marcação de neurônio, Nestin para marcação de células progenitoras neurais e o KI67, que junto com o MBP, que também estão relacionados com essa marcação neuronal como contramarcações. Fizeram também marcação de GFAP e MAP2. Esse GFAP aqui está somente apresentado nos dados suplementares. E eles fizeram a comarcação também na montagem com o DAP. E as imagens fluorescentes foram capturadas nesse microscópio da Nikon. Eles fizeram ensaios de proliferação, ou seja, são ensaios relacionados com a capacidade da célula de se replicar. Eles fizeram tanto nas células endoteliais, RBE4, depois que acontece a adição ou do VEGF ou desse heparansulfato. E eles também utilizaram esse ensaio de proliferação nas células progenitoras neurais, aqui chamadas de NPCs. Enfim, basicamente elas foram analisadas com esses ensaios colorimétricos de WST, que eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que funciona. E eles também foram corados no caso específico das células NPCs, corados com Nestin e contramarcados com DAP. Eles fizeram também ensaios de matrigel. Esses ensaios de matrigel foram feitos com as células endoteliais. É um ensaio de cultura celular que está relacionado com a formação de tubos endoteliais. Então, essencialmente, o que eles querem mostrar com essas análises é a formação vascular primitiva, digamos assim, né? Os tubos vasculares endoteliais. E eles utilizaram o plugin Angiogênesis do ImageJ para poder fazer essa quantificação. Fizeram também ensaio de diferenciação das células progenitoras neurais. Esse ensaio de diferenciação essencialmente é ver a diferença entre NIU-N e a Nestin, né? Fazer a quantificação da neurogênese com o NIU-N e o DAP de contramarcação. Fizeram imagens aleatórias obtidas de cada um dos experimentos e contados na ImageJ. Fizeram análise de expressão proteica por Western blot. Aqui está demonstrado de forma breve como que acontece o protocolo de Western blot. Você faz um lisado proteico tanto de células quanto um lisado proteico pode ser também feito de tecido animal. Promove a eletroforese para que aconteça a separação das proteínas com base no peso molecular. Promove a transferência dessas proteínas que estão num gel para uma membrana, pode ser de nitrocelulose ou PVDF. Acredito que aqui eles utilizaram os dois tipos. Faz o bloqueio, a marcação com anticorpo primário, marcação com anticorpo secundário e a detecção por ou imunofluorescência ou por quimioluminescência, que é atividade enzimática. Eles fizeram a marcação com a ERK e a fosfo-ERK, né? Marcação aqui daquelas vias intracelulares que são importantes para a atividade do receptor VEGF-R2, e fizeram também marcação de AKT e fosfo-AKT com a normalização por beta-actina. Essas duas vias aqui, né, fosforilação de AKT e ERK, estão relacionadas com a via de atividade de VEGF-R2. Fizeram um ensaio de inibição da sinalização de VEGF-R2. Então, o que eles quiseram mostrar é que se os efeitos que eles estavam vendo sobre a suplementação com o HS7 são abolidos quando acontece a inibição da sinalização desse subtipo de receptor VEGF-R2. E eles fizeram essa análise através de análise de proliferação. Essa análise de proliferação foi feita com o método de WST, aquele que eu falei anteriormente que iria demonstrar. E esse método WST, essencialmente, acontece através da formação de formazan. Células viáveis
pegam esse WST, que tem essa coloração levemente avermelhada, e transformam em formazan, que tem essa coloração verde escurecida. E isso indica a viabilidade celular e proliferação. Por fim, eles fizeram um modelo de cirurgia de oclusão da artéria cerebral média e análise comportamental com score de gravidade neurológica. A isquemia foi uma isquemia focal transitória em introdução de monofilamento de nylon, como demonstrado aqui nessa segunda imagem aqui, né, na imagem B. Fizeram em animais, nos ratos Sprague-Dale, por 100 minutos, ou seja, eles fazem um processo de isquemia focal durante 100 minutos e depois retiram esse fio de nylon para que haja o restabelecimento do fluxo sanguíneo. Esse modelo é um pouco diferente do modelo que a gente trabalha no laboratório, porque o processo inflamatório é muito mais contundente aqui, principalmente porque esse processo de isquemia reperfusão, quando acontece o processo de reperfusão, o dano mitocondrial é muito maior por conta do desequilíbrio da cadeia de transferência de elétrons mitocondrial. Eles fizeram um score de gravidade neurológica modificado, basicamente uma composição de testes motores, sensoriais, de equilíbrios de reflexos. Eles fizeram 3, 7 e 11 dias após a SMCAO transitória e é classificado no score de 0 a 18, 0 indicando normal, 18 indicando déficit máximo. Fizeram também histologia e imunohistoquímica, alguns vão estar representados aqui nos resultados, outros também são suplementares. Novamente, os suplementares que não estiverem sendo apresentados aqui é porque não tem quantificação, são somente para poder mostrar que o modelo funciona, por exemplo. Eles fizeram cérebros perfundidos e congelados com congelamento rápido, crioseccionados em 7 regiões de interesse. Aí eles fizeram marcação de início, é uma marcação histoquímica de histologia comum para análise do infarto, né, do volume de infarto por conta do processo de isquemia, e também fizeram a avaliação da permeabilidade da barreira hematocefálica com 5 regiões de interesse em intervalos de 1 milímetro, onde elas foram coradas com anticorpo anti-IgG e essa diaminobenzidina durante 5 minutos. Essencialmente, com o processo inflamatório e o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, essa imunoglobulina, a IgG, vai começar a extravasar daquele local onde aconteceu o processo de afrouxamento da barreira hematocefálica, e essa IgG extravasada é quantificada através de imunohistoquímica, e isso nos dá uma avaliação de como está a barreira hematocefálica. Além disso, eles avaliaram remodelação de microvasos com a rotulagem de colágeno antitípico 4 e a análise de proliferação neural de células com a Nestin e o anti-Ki67. Então vamos para os resultados. Primeiro resultado, eles mostram que a variante 7 do sulfato de heparão, HS7, aumenta a proliferação de células endoteliais in vitro. Aqui são os ensaios com WST, ou seja, ensaios de viabilidade celular e de proliferação, onde tem aquela construção, aquela formação de formazan, né, como eu falei anteriormente. Esse primeiro grupo aqui é o grupo controle, o segundo grupo é um grupo dado com VEGF nanogramas por ml. Um ponto importante é que eles não deixaram muito claro a forma de administração, foi um pouco difícil de tentar entender e achar. Depois eles têm esse terceiro grupo aqui, que é o grupo de VEGF já com HS7, e eles mostram que há uma diferença significativa de aumento de viabilidade celular e de proliferação. E o último grupo aqui é VEGF na mesma dose com HS7 numa dose maior. Nos dados complementares, eles mostram que essa dose de HS7 aqui tem um efeito interessante, que quando você aumenta para 50 microgramas por ml, você já não consegue ver esse efeito aqui. Eles não discutem muito bem isso no trabalho, mas eu acho interessante a gente trazer isso para discussão. Apesar de, novamente, eles não terem colocado isso como material do trabalho. Essa outra análise aqui foi basicamente a mesmo tipo de análise de proliferação, mas aqui eles fizeram um método bioquímico, e aqui eles fizeram a contagem celular na placa de Petri, né?
Novamente, eles conseguiram ver um aumento significativo na contagem de células, mas dessa vez somente no grupo de maior dose de HS7. Lembrando aqui que essas barras aqui são quando os grupos estão sendo comparados com esse grupo controle positivo aqui de VEGF. Esses asteriscos aqui estão relacionados com o grupo controle mesmo, né, sem VEGF e sem HS7. E nesse gráfico, nessa parte B aqui, eles estão mostrando a sinalização de AKT. A gente vê então a fosforilação de AKT em comparação com a AKT total. E a gente mostra que há um aumento contundente na relação de fosforilação de AKT nessas células endoteliais, tanto no grupo tratado com 10 nanogramas por ml de VEGF e HS7, quanto 10 nanogramas por ml de VEGF e 10 microgramas por ml de HS7. Normalmente parecido com esse gráfico aqui mostrando a análise de proliferação celular. O próximo resultado já mostra a formação aqui, a sinalização de ERK, a relação entre a fosforilação de ERK12 e a ERK total. Novamente, um resultado muito parecido, existe um aumento contundente na dose menor e também um aumento mais contundente ainda na dose maior. E aqui, quando eles fazem um ensaio de viabilidade celular, agora já na presença da inibição da atividade do receptor VEGF-R2, eles veem uma abolição desse efeito de viabilidade celular sobre as células endoteliais. Então, esse grupo aqui é um grupo controle, esse segundo grupo é um grupo tratado com HSE7 e esse terceiro grupo é um grupo tratado com HSE7 e VEGF, porém com um inibidor de VEGF-R2, fazendo com que a gente consiga perceber que possivelmente a atividade desse receptor está relacionada com o efeito de aumento de viabilidade das células endoteliais. Outro resultado que eles trazem é que o HS7 aumenta a proliferação de células precursoras neurais in vitro. Essas células são importantes para o processo de neurogênese. Novamente, eles mostram que com o ensaio de WST, que a menor dose e a maior dose têm um aumento importante na proliferação de células precursoras neurais. Isso tanto na contagem através do método bioquímico do WST, na análise, por WST, quanto na contagem de células aqui, fazendo uma análise através de Nestin. Só que, novamente, na análise de células, o único que foi mais contundente, né, essa variação mais perceptível, foi no grupo de maior dose. Consequentemente, além disso, há uma variação, uma maior atividade de fosforilação de AKT que está relacionada com a atividade de receptor VEGF-R2, tanto no grupo de menor dose quanto no grupo de maior dose de HS7. Não vemos isso acontecendo num grupo de dose normal somente de VEGF, indicando que somente a suplementação exógena de VEGF após processo isquêmico não é tão importante, tão contundente para o aumento da proliferação de células precursoras neurais, de células endoteliais, mas quando você dá uma suplementação de VEGF juntamente com esse heparan-sulfato que potencializa a ligação desse VEGF no receptor de VEGF-R2, há um aumento dessa capacidade de proliferação. Aqui já é a análise de fosfo-AKT, então a relação entre fosfo-AKT e AKT total e de fosfo-ERK e ERK total. E aqui eles estão mostrando que há um aumento de sinalização de fosfo-AKT nessas células precursoras neurais e o aumento de fosfo-ERK, né, e ERK nessas células precursoras neurais também. E mais uma vez, com os mesmos resultados que a gente tem nas células endoteliais, eles mostram nas células progenitoras neurais que a inibição da atividade do receptor VEGF-R2 promove uma abolição desse efeito benéfico de viabilidade e proliferação celular visto com a injeção de HSE7. Outro resultado que eles trazem, esse aqui é um resultado que eu quis trazer, que é dos dados suplementares, é que essa variante, né, HS7, não altera de forma contundente a permeabilidade da barreira hematocefálica. Esse aqui eles fizeram uma análise com 2 modelos diferentes de estresse e processos inflamatórios celulares. Esse primeiro modelo aqui, representado no A, é um modelo de privação de oxigênio e glicose, que é um modelo que mimetiza os processos isquêmicos que acontecem no modelo animal.
que eles mostram de interessante aqui? É que você tem um aumento da permeabilidade no modelo de OGD, aqui sendo mostrado, certo? Você não tem uma diminuição significativa nessa permeabilidade quando você dá apenas VEGF, isso aqui mostrando que não é significativo. Lembrando que esses asteriscos é a relação entre esses gráficos com o grupo controle. E você também não vê uma diferença significativa nessa permeabilidade com o VEGF e HSE7, por mais que podemos dizer que há uma tendência. Isso aqui é muito importante a gente trazer, porque como eu falei no começo, o VEGF ele pode ter tanto uma atividade pró-inflamatória, com o aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, como uma atividade resolutiva, né, de produção de fatores e ativação de vias intracelulares que culminam na angiogênese e na neurogênese. E eles mostraram também em um outro modelo onde você aplica essa citocina pró-inflamatória, que é o IL-1 é um modelo de inflamação. Eles mostram que esse próprio modelo aumenta a permeabilidade vascular, né? Aumenta esse insight de permeabilidade nas células. Você dá o VEGF, ele também tem esse aumento de permeabilidade, mas novamente não é significativo quando comparado com esse grupo controle positivo de IL-1 e quando você coloca o VEGF junto com a HSE7 também não tem um aumento significativo quando comparado. Lembrando que em todos os casos há um aumento comparado com o grupo controle negativo por conta, né, desse processo inflamatório relacionado com IL-1 beta. E aqui eles mostram a expressão de Claudin 5, que são proteínas relacionadas com com a junção celular que acontece, a junção endotelial que acontece nos vasos do cérebro, né? Esse Claudin 5, a diminuição dessa expressão dela, que é analisada aqui sobre essas doses de 50 e de 100, apesar de não estar sendo mostrada a análise aqui, está relacionada com essa alteração de permeabilidade da barreira hematocefálica. Eles estão mostrando aqui é que em todos esses grupos você tem a injeção de IL-1 beta, então você tem um processo inflamatório, mas aqui você consegue visualizar um aumento, né, de Claudin 5 quando você compara com esse grupo aqui. Eu não tenho certeza se nos dados suplementares eles mostram a quantificação. Eu posso olhar novamente, mas eu acredito que eles não mostraram a quantificação. Isso foi só uma ideia mais qualitativa para poder ver o que está acontecendo com essa proteína. O outro resultado que eles trazem, que a GE7 promove a formação de tubos celulares endoteliais nas células RBE e melhora a proliferação in vitro de células precursoras neurais induzidas por esse fator de crescimento, VEGF. Infelizmente, esse gráfico está com uma resolução baixa, mas é o próprio artigo que trouxe dessa forma, não sei o que aconteceu. É um artigo muito novo, de fevereiro de 2000 agora não lembro se é 2020 ou 2021, mas enfim, é muito novo, tem menos de um ano. Mas o que eles estão mostrando aqui você consegue analisar aqui o aumento da formação desses tubos celulares endoteliais, esse aqui é o grupo controle, o VEGF e o VEGF mais HS7, e aqui eles fazem 3 análises de micromorfometria, histomorfometria, né, micromorfometria, que estão relacionados com a formação de nodos de tubos neurais e de mechas de tubos neurais. Essencialmente são 3 análises diferentes daquele processo de angiogênese que está relacionado com o brotamento, o alongamento e a formação propriamente dita de novos vasos. Eles mostram que a dose maior de HSE7 com a dose maior de VEGF promove um aumento significativo na formação desses tubos. E aqui eles estão mostrando que também promove um aumento na proliferação de células precursoras neurais, aqui sendo marcado com NUN e contracorado com DAP. DAP marca os núcleos, NUN, novos neurônios. O núcleo de neurônios. E você mostra que você tem um grupo controle, o grupo VEGF mais HSE7. Esse aqui é um menor aumento e esse aqui é um maior aumento. Eles fazem a quantificação, né, porcentagem de NUN mais as células visíveis aqui, com contracoloração de DAP. Eles mostram que o grupo tratado com VEGF e HSE7 há um aumento na contagem de células NUN positivas, indicando uma proliferação de células precursoras neurais relacionadas com
essa suplementação, né, com HSE7. Eles fizeram também o rastreamento da ligação desse heparan-sulfato na oclusão transitória da artéria cerebral média do cérebro do rato, após injeção intracérebro-ventricular. Então, no começo da apresentação, eu falei que eles fizeram uma marcação desse HE7 com uma Laxaflur 568, que é um anticorpo que é capaz de promover fluorescência. Então, o que eles fizeram? Eles querem ver se essa HS7 consegue estar relacionada com ou colocalizada com as células endoteliais para poder analisar se o efeito desse HS7 está de fato relacionado com aquela estabilização dos receptores VEGFR2. Então, aqui eles estão mostrando a HSE7 24 horas depois do processo inflamatório, 72 horas depois do processo de isquemia. A HSE7 aqui está sendo marcado, essas marcações aqui em vermelho e as marcações em azul são marcações de DAP, e que eles fazem marcação de colágeno e nestin. Colágeno aqui está sendo marcação de células endoteliais, nestin eles estão marcando novos neurônios. E aí eles fazem um merge desses aqui, e o que eles estão mostrando é que há uma colocalização tanto de novos neurônios, né, aqui o verde de nestin, quanto HSE7, né, que é esse aqui de vermelho, quanto células endoteliais, vasos, né, que são marcados com colágeno 4. E isso aqui, eles também fazem a marcação com VEGF-A. A VEGF-A é só uma variação que tem do próprio VEGF, que você tem o VEGF-A e, se não me engano, o VEGF-P. E eles estão fazendo a marcação aqui só para poder mostrar que há uma colocalização entre esse HS7 e o próprio fator de crescimento vascular endotelial, VEGF. E isso é um indício muito importante para mostrar que a atuação desse HSE7 está relacionado com a sua capacidade de se colocalizar com células endoteliais e a capacidade de estabilizar essa interação entre esse fator de crescimento vascular endotelial e a atividade do seu receptor. Por fim, aqui a gente já vai mostrar os dados que eles coletaram com um modelo animal de isquemia cerebral transitória. E eles mostram que esse HS7 promove a recuperação neurológica nesses animais. Que eles mostram o tempo, né? Eles fizeram o MCL transitório, a análise dos scores neurológicos começaram entre 3 e 11 dias, a suplementação com HS7 começou a partir do 4º dia, então eles fazem a análise aqui do 3, 7 e 11 dias, e no final eles fazem imunofluorescência e marcação de início. A marcação de início é essa marcação B aqui, a gente mostra que o grupo controle tem aqui PBS. Essas partes brancas aqui do grupo controle são as partes de morte neuronal, né, ou a área de infarto. E o HS7 são aqueles animais que foram tratados com esse heparão. Interessantemente, o que eles mostram aqui, nessa análise de volume de infarto, é que não há uma diferença significativa entre o grupo controle, tratado com PBS, e o grupo tratado com HSE7. Porém, existe uma variação no score neurológico desse grupo tratado com HS7, que é estatisticamente significante a partir do 11º dia pós-processo de MCO. Isso aqui é muito importante para a gente discutir, porque a gente consegue ver que, por conta da resolução do processo inflamatório, já há um decaimento aqui desse score neurológico do dia 3 até o dia 7. Isso varia entre modelos animais diferentes de isquemia cerebral, mas se espera que entre 7 a 14 dias já haja a resolução do processo inflamatório e, consequentemente, o processo de reparo tecidual que acontece pós-isquemia. Então, esse dado aqui é um pouco conflitante com o que eles querem dizer que está acontecendo. E aqui eles mostram a análise com aquele extravasamento de IgG que eu falei anteriormente, para poder analisar de forma indireta a permeabilidade vascular. E aí eles fazem eles analisam a intensidade de marcação de IgG entre ipsi e contralateral. Então, ipsi lateral é o local onde aconteceu o foco isquêmico, né? Onde está cinza aqui foi o hemisfério cerebral que teve o processo isquêmico, e onde está branco aqui é onde não teve processo isquêmico, logo não marcou com IgG, porque não teve extravasamento. E eles mostram que não há uma diferença em nenhuma das regiões de interesse entre o grupo tratado com PBS e HSE7. Isso eles querem mostrar que
de alguma forma, essa suplementação com HSE7 não altera a permeabilidade vascular mais do que a própria isquemia já está alterando. Apesar de não melhorar, também não altera. E isso, de alguma forma, poderia estar deixando ela como uma abordagem terapêutica viável por ter esse efeito benéfico de VEGF sobre a neurogênese e sobre a angiogênese, sem necessariamente ter os efeitos deletérios de atividade de VEGF, que está relacionado com a permeabilidade da barreira hematocefálica. Como conclusão, o estudo coloca que fornece uma prova de conceito de que HSE7 oferece uma nova abordagem terapêutica para a promoção de recuperação após, aqui colocado o derrame, né, mas após a isquemia cerebral. E além do mais, eles colocam que as limitações do estudo estão muito relacionadas com, como eu falei anteriormente, tanto a forma como eles fizeram as análises neurológicas aqui, né, de 3, 7 e 11 dias, quanto a gente não conseguir ver uma diminuição do volume de infarto nesses animais no modelo de isquemia cerebral transitória. Espera-se que um fármaco que possa ser utilizado para o tratamento de isquemia cerebral promova uma melhoria um fármaco que promove a angiogênese, espera-se que ele promova uma melhoria não somente em déficits neurológicos, mas também no próprio reparo tecidual que deveria ter sido percebido aqui. Então, essas são as limitações que o próprio artigo cita. Enfim, esse foi o trabalho, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar. Obrigado. Bruno, muito obrigado pela apresentação. Artigo bem interessante. Bruno, o que você achou do trabalho? Então, professor, como eu falei um pouquinho durante a apresentação, eu achei um artigo muito interessante. Gostei muito da escrita, eles foram bem objetivos. A forma como eles desenvolveram a história foi muito legal, porque você consegue entender que primeiro eles analisaram o que acontece em um tipo de célula, o que acontece em outro tipo de célula, alteração de expressão gênica, alteração de viabilidade celular, e depois eles finalizam no modelo animal. Eu tenho algumas ressalvas, principalmente nessa parte do modelo animal, que eles discutem, por conta da forma como eles analisaram e o tempo que eles demoraram para analisar o score neurológico e a análise histológica, né? Porque a grande maioria dos trabalhos eles fazem 3, 7 dias, e eles analisaram com 11 dias. E os dados que eles também apresentaram, os dados que eles apresentaram não tem uma diferença significativa. Exato. Né? Você não consegue ver uma redução. Eles mostram diferença no score neurológico, mas não no próprio processo de morte celular, né? O infarto. E eu fiquei meio assim. E aí você trabalha um artigo inteiro falando sobre VEGF, revascularização, né? E o potencial que você tem de modulação dessas vias, mas na hora que você faz o modelo, né, você não observa essa melhora, né? E mesmo o score, foi feito o experimento de comportamento dos animais, é muito pequeno, é muito discreto a melhora, né, comportamental. Apesar de que eles utilizaram um N bastante elevado, eles utilizaram 11 animais para cada grupo nos scores comportamentais, eu fico pensando se isso não, na verdade, é um viés, porque como eles fizeram, a única que teve diferença significativa foi no 11º dia, às vezes essa melhora, na verdade, é do próprio animal mesmo, assim, do próprio resolução do processo inflamatório que acontece, sabe? Eu acho que para quem não está acostumado com esse modelo, é interessante a gente relatar que ao longo do tempo o animal começa a apresentar uma recuperação que ela é natural, tá? E espontânea. Então nós temos trabalhos mostrando que depois de 7 dias os animais já começam a apresentar recuperação dos danos motores gerados pelo processo isquêmico, né? Então, quando você faz essa avaliação 11 dias depois, realmente fica muito discreto, né, a diferença para você ver entre animais, principalmente para experimentos comportamentais. Por outro lado, né, a isquemia do tecido, eu esperava observar uma melhora mais significativa. O que eu fico pensando, sabe, o esquema que foi escolhido para tratar os animais. Porque olha o que eles fizeram. Eles fizeram um processo de isquemia.
esperaram 3 dias. Então, assim, que é quando você tem um processo de inflamação mais contundente no modelo. São os 3 primeiros dias. E aí começaram a tratar no quarto e fizeram só um tratamento? Só uma aplicação? Bem, que eu me lembro, na verdade, eles fizeram mais do que um só tratamento. Eles começaram a partir do quarto dia e foram até o final. Mas eu posso olhar novamente aqui na apresentação. Se fizeram assim, eu acho que ainda até é mais grave, porque aí você não tem uma explicação razoável de por que você não tem um efeito melhor na reperfusão daquele tecido, né? Ele não faz muito sentido, né? Parece que chega no final, você espera que né, assim, se aconteceu isso tudo nas células, como provavelmente no animal vai ter essa diferença e de repente não teve importância nenhuma. E eu retomo aquele elogio que você fez ao trabalho. Você falou, olha que interessante, eles trabalharam vários aspectos moleculares e no final eles mostraram o modelo, que não funcionou tão bem. Então, Exato. Normalmente, quando funciona bem, você coloca essa figura na primeira e depois você vem descrevendo a parte de mecanismos. Então, eles fizeram, né, uma mudança na narrativa para mostrar, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui a nível molecular, mas na hora que eu faço isso in vitro e funciona, mas na hora que eu pego o animal e faço em vivo, o meu efeito é limitado. Entendeu? Sim, exatamente. Eu tô caçando aqui no trabalho e eles aparentemente mostram que é só um dia mesmo de tratamento. Eu acho que seria interessante se eles fizessem mais dias. Se é para fazer um tratamento, né, que faça o tratamento por 5 dias e observe o efeito, né, depois que finaliza a aplicação das drogas, né? Ou então ele fizesse a aplicação logo após a isquemia e analisasse 3 dias depois. Porque também, infelizmente, da maneira que foi feito, ele não deu nem chance para a molécula funcionar no sistema de maneira efetiva. E às vezes... Oi? Se você pensar que é só um dia e ela é um heparansulfato, ele mostra até naquele resultado lá que 72 horas já tem uma diminuição da própria ligação, porque ela pode ser degradada, né? É basicamente uma proteína com alguns carboidratos. Você pode ter uma degradação, uma absorção, enfim. E é por isso que você dá vários dias. Ou então você coloca uma mini pump, que é uma bombinha, que vai bombeando, né, aquele material ao longo do tempo. Então são maneiras que você tem de observar esse efeito a longo prazo, né? Porque o efeito de uma aplicação, que seria, vamos estudar o mecanismo de ação, ele já fez com a parte in vitro. E eu fico pensando se às vezes eles tirassem essa parte do modelo animal, não dava já uma publicação muito boa, né? Porque as análises in vitro deles estão legais, estão muito boas. Mas eu ainda acho que o trabalho ele ganha muito com a parte em vivo, no modelo animal. Mas eu acho que o próprio desenho do experimento tem que ser revisto, né? Para você também favorecer aquela molécula, né? Não faz mágica, né? Se aplicar uma dose já resolveu o problema? Não é mágica, né? Então, talvez aumenta a dose, faz diferentes doses, faz diferentes tempos, né? Então, são coisas que eu senti falta, assim, de você sentar e brincar um pouco de farmacologia mesmo, né? Mexe um pouco no dia, mexe um pouco na dose e faz um ajuste para ver se aquilo vai funcionar ou não, né? Eu acho que seria mais relevante, assim, e contaria mais pontos para o trabalho. Gustavo, você tem alguma pergunta a respeito do trabalho? Professor, achei o artigo bastante interessante também, e eu fiquei justamente nisso, eu fiquei esperando o resultado comportamental, porque a gente trabalha com modelo de isquemia no laboratório, e a gente sempre vê uma alteração comportamental, até porque é a primeira coisa que a gente faz, né? Então eu fiquei esperando o resultado comportamental e os outros resultados são lindos. Você tem um trabalho com células bom, os trabalhos in vitro bem contundentes o resultado, e quando chega no comportamento dá aquela desanimada assim. Então eu claramente vi que foi uma estratégia talvez de publicação deles,
pegar esse resultado e jogar para o final, porque para o editor que recebe o artigo, por exemplo, quando ele bate o olho, se ele batesse o olho nesse resultado primeiro, ele ia falar... Não sei se ele nem olharia os outros resultados. Então, assim, eu fiquei esperando um comportamento, uma análise comportamental mais contundente e realmente não teve, mas é bastante interessante o artigo. Perfeito. Uma coisa que eu acho que é relevante da gente colocar são as vias intracelulares escolhidas para trabalhar, né? Ele trabalhou com a via de ERK, né, MEC, que estão associadas ao processo de angiogênese, né? E são vias que estão presentes tanto nos vasos quanto nos neurônios e também nos astrócitos. Então é muito interessante você buscar entender, né, mais profundamente quem está expressando, quem está levando esse aumento, se ele é generalizado ou não, né? Então, às vezes, quando você faz uma análise de blot, que você tira o tecido, você olha para tudo, né? Mas é importante, quando você está estudando uma nova molécula, você tentar entender, por exemplo, será que esse efeito ele é mais relevante no vaso ou no neurônio? Certo? É o astrócito ou é a micróglia que está controlando, né, a produção, por exemplo, de VEGF e a ativação dessas vias intracelulares? Então, eu acho que é uma coisa relevante também a se analisar. Bruno? O mais interessante disso tudo é que, assim, eles têm alguns resultados com blot no modelo animal, mas os outros resultados de blot que são apresentados no artigo são somente nas células. Então, eles até direcionam o que o senhor está falando, né? De falar, ó, o importante dessa minha molécula é no endotélio, né? Na RBE4 e em neurônios, né? Nas células progenitoras neurais. Mas o blot que eles fizeram, que não foi apresentado, quer dizer, foi apresentado, mas colocado nos dados suplementares aí, no tecido de animais, é aquele blot de ocludina. E eles até falam que pegam da região de perinfarto e tudo mais, mas eles poderiam muito bem pegar daquela região e fazer a mesma análise de AKT e ERK, falar, nossa, olha, está tendo esse aumento. Mas não fizeram. Acaba depondo um pouco contra o composto, né? Se ele vai ser efetivo ou não, né? E aí ele perde em relevância para a clínica, porque aí você começa a observar assim, será que ele vai ter um efeito em vivo que ele é relevante e aonde que ele vai atuar de maneira mais contundente, né? Porque ele pode ter ações diferenciais, né, nas diferentes células. Rafaela, você tem alguma questão? Então, eu gostei bastante do artigo, eu gosto muito da maneira que o Bruno apresenta. E é exatamente isso, né? No início do artigo a gente vê, eu gostei bastante dos resultados dele com células, mas eu fiquei esperando essas análises do blot dessas vias intracelulares no animal, entendeu? Que eu achei que ficou faltando. Talvez, eu não sei se eles não têm se não deu resultado nenhum, né? Igual o Bruno falou que tem alguns resultados no material complementar, mas é só da ocludina, né? Da claudina, né? Que você falou. Né? Então, eu fiquei esperando esse blot no modelo animal e realmente, né, quando a gente parte para o modelo animal, a gente não vê resultados assim, né, tão expressivos quanto a gente viu na célula. Mas eu gostei bastante do trabalho, acho que tem bastante resultado, né, traz bastante informação. Eu gostei, apesar, né, desse como é que eu falo? Dessa decepção, né, com o resultado com o modelo animal, mas o artigo é muito bom, gostei. Eu particularmente gosto bastante desses trabalhos. Eu sempre sinto falta dessa comparação entre o que está acontecendo nas células e nos animais. Quando você isola o endotélio, você não vai ter ali a unidade neurovascular trabalhando de maneira integrada. Então, a unidade neurovascular, você tem o endotélio, você tem as células musculares, você tem os perícitos, você tem o astrócito, você tem o neurônio, e aí você tem uma forma integrada de trabalhar, né? Então, é muito interessante você tentar entender o que acontece ali em diferentes células e depois você observar no tecido, que o tecido seria o todo, né? E depois você vem com a célula e fala, olha, nessa célula eu tenho esse perfil. E aí você começa a construir, né, uma ideia de que a estimulação dessas vias vai desencadear, né, a angiogênese. Mas o efeito final ele é o mais relevante,
né, que seria, né, mostrar uma melhora tanto no tecido, né, observar menos isquemia, né, menos lesão, e também uma melhora no comportamento mais contundente. Tá? Tem compostos hoje na literatura que são descritos que apresentam um efeito mais relevante. Então tá bom, pessoal. Olha, qualquer dúvida... Tá joia. Viu? Se cuidem, tá? Até mais, professor. Vamos aí aguentar, Tá joia. resistir mais uma semana, uma de cada vez. Até logo. Beleza. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite. Até logo, pessoal. Boa noite.